nós estamos aqui de novo com o Carlos Holanda e a Márcia Matos. Além da astrologia do ponto de vista pessoal, existe a astrologia do ponto de vista macro. E a gente pode fazer um mapa astral de um país, de uma empresa, de um negócio. Carlos e Márcia, como é que vocês veem o Brasil nos próximos meses e no ano que vem? Márcia, então, acho que vou começar, né? Então, olha só, o país está passando, todo mundo está vendo, nem precisa ser astrólogo para isso, todo mundo está vendo o tamanho da crise que nós estamos vivendo. Tem fatores muito difíceis e fatores realmente muito promissores ocorrendo quase que simultaneamente. Em primeiro lugar, eu posso aqui levar em conta um desses fatores críticos, que é, de astrologuês para o português, a quadratura do planeta Saturno em trânsito com o Sol do mapa do Brasil, do mapa de nascimento da independência do Brasil, né? E olha, imagine aqui você vivendo esse aspecto, esse ciclo no seu mapa pessoal. Vamos fazer uma comparação entre um indivíduo e uma entidade coletiva que é um país. Se você passa por um Saturno quadratura Sol, a tendência é você se ver empacado, você passar por situações em que a sua credibilidade ela está embaixo, você é testado duramente. Quando você tem patrão, você é o especialista do negócio, o patrão te trata como aprendiz, você tem dificuldade de galgar posições, todas as coisas que você quer fazer, alavancar, elas encontram obstáculos muito acima da média. Agora, transfere isso para uma condição coletiva e para uma condição do poder vigente, né? Do partido da situação. O Sol é o governante. O Sol é o governante do país, é o governante de uma empresa, o diretor de uma empresa, é aquele que comanda, né? E se o Saturno está num aspecto tão difícil com o Sol, a tendência é você ver o governante passar por por essas baixas de credibilidade que nós já estamos vendo, porque isso não é de agora. Essa cobrança de eficiência, né? É uma cobrança de eficiência e uma cobrança por resultados que não ocorrem. O governante fica frágil, fica fragilizado. Se fosse uma pessoa, se não fosse governante, mas se fosse uma pessoa comum, até resfriado a pessoa pega, ela fica imunodeficiente, né? Ela fica com fraqueza física. No caso, é uma fraqueza política, né? do país inteiro. A gente está vendo toda essa crise. O pico da crise ocorre em fevereiro e depois em maio, né? Já está ocorrendo, tá? É só ver, é só olhar para a televisão. Mas você vai ver que o pico da crise vai ocorrer em fevereiro e maio e vai se estender. O ciclo é bem grande, vai até novembro de 2016. Não é uma coisa fácil, não, tá? Mas, olha, eu vou passar a palavra aqui para a Márcia, mas eu já vou logo lembrar que tem luz no fim do túnel. Tá? Tem ciclos aqui importantíssimos que são concomitantes e que abrem uma boa esperança para todos nós. Eu queria chamar a atenção também de um outro ciclo importante que bota muita evidência a questão da corrupção, que, vamos dizer assim, dentro da crise política que a gente está vivendo, a vedete dessa crise é a corrupção. Não que seja uma novidade na história do país, mas ela nunca foi tratada de uma forma tão inflamada ou tão cancerosa como tem sido tratado. Isso se deve ao fato de Marte progredido, agora esse ano todo, 2015, ele progrediu e encostou no Plutão do mapa do Brasil, que está na casa 2, que é a casa da economia ou das finanças, e rege a casa 10, que é a casa do poder público, ou do executivo, ou do governante. Então tem como se fosse assim um ataque, né? Marte ataca, cutuca, provoca, desafia, não dá sossego, né? Instiga justamente o acirramento, né? Uma exigência de soluções emergenciais para o acirramento de uma crise econômica e política. E Plutão é um planeta que, quando é atingido, no caso por Marte, ele sempre atua no sentido de expor a ferida, de expor o drama, de expor o problema e... É bom que a gente cura melhor. Curar, né? E regenera, exatamente, trata. E no ano que vem, esse cenário não acalma. Então, as pessoas que pensam que já acabou, que já as figuras que tinham que ser expostas, né? ou vamos dizer, os pescoços já está de quem tinha que estar
exposto já terminou, muito pelo contrário, nós estamos assim em meio, né, um ciclo de exposição daquilo que estava ocultado, escondido, velado, porque o Sol do Brasil vai progredir, sair do signo de Peixes, onde ele andou nos últimos anos, nos últimos 30 anos, as últimas décadas, 30 anos, e inaugurar uma entrada no signo de Áries, no início do ano que vem, 2016, e logo tocando Plutão do mapa do Brasil, de novo na casa 2 das finanças e regendo da 10 do governante. No Brasil, sempre essa coisa, crise econômica e crise política caminham juntas, no caso do Brasil. Porque o regente da casa do poder está na casa das finanças. E também por isso está sempre envolvida essa questão do governante com dinheiro público, uso do dinheiro público. Essas fronteiras no Brasil são sempre muito tênues. Só que o Sol, que é um planeta de revelação, de consciência, de clareza, de não ofuscamento, né, de não ser ofuscado, cai em cima desse Plutão logo no início do ano que vem. Então, o ano que vem, eu acho que serão ainda reveladas situações, circunstâncias, fatos ou expostos pessoas que até agora não se consideravam imunes ou suficientemente encobertas. Esse é um ponto importante para a gente trazer. E outro fator que vai compensar, você vê que é uma crise atrás da outra. A gente, olha, como astrólogos e por uma questão de ética, não podemos pintar uma situação crítica de cor-de-rosa. A população, as pessoas, um cliente, precisam estar perfeitamente preparados para enfrentar aquilo com desenvoltura. E quanto mais consciência a gente abrir, melhor. É claro que também a gente não vai inventar um problema intransponível. Nenhum problema é intransponível. Agora, o que a gente tem aqui de interessante que pode atenuar essas questões? Só lembrando, Márcia, que o fato do Sol e o Marte encontrarem Plutão no zero de Áries está inaugurando um período nova etapa, dramaticamente novo. Audacioso, corajoso. Isso é que é fantástico. É difícil? É claro que é, mas ninguém disse que ia ser fácil. Né? E também um momento de ruptura, né? A gente está adquirindo uma nova consciência, uma nova identidade. A gente vai começar a procurar assumir uma liderança sobre a vida da população, sobre a vida política e tudo mais, uma ação no mundo. E uma coisa interessante, vamos chamar a atenção aqui para o trânsito do planeta Júpiter, que vai fazer está fazendo já começou a fazer uma conjunção com o Sol do Brasil, e também vai fazer uma conjunção com o Mercúrio do Brasil, né? Eles vão mexer com a capacidade de partilha e com a capacidade de recursos compartilhados do país. Em que sentido? Primeiro que, olha, toda vez que o Júpiter toca alguma coisa no mapa de uma entidade coletiva, essa entidade coletiva ela se expande ideológica, cultural, internacionalmente. A gente tem uma maior relevância perante outros países, a gente começa a ter um nível a mais de influência. Aí você pergunta, poxa, mas no meio dessa crise toda, justamente, provavelmente por causa da crise, tá? Há uma reação popular, há uma reação empresarial, há uma reação de partidos políticos, há uma reação há uma geral. procura coletiva de encontrar soluções, inícios de movimentos de expansão. Isso, a gente quer se modificar. Semente de expansão. Isso. E a conjunção com o Sol, olha, pasme, vai acontecer ao longo do primeiro semestre de 2016 inteiro. Isso significa que olha, até boas notícias para quem está com medo de não fecharem as obras nas Olimpíadas, né? Tudo bem que as Olimpíadas são focalizadas na região do Rio de Janeiro, mas é a cara do Brasil, é a identidade do Brasil que está sendo internacionalmente exposta. Isso, né? Exatamente. É uma questão organizacional. Se por um lado, politicamente, nós estamos com muitos problemas, por outro lado, em termos esportivos, em termos de propostas, em termos de possibilidades, estamos muito bem. A possibilidade das obras serem completadas é altíssima, tá? E do resultado, a conjunção termina em julho, a Olimpíada é em agosto, tá? E é o processo que antecede as Olimpíadas que está sendo favorecido. E o melhor, Júpiter ainda faz uma conjunção com Mercúrio, que vai mexer com a 8ª casa do Brasil. Isso é excelente sob outro ponto de vista. Repito, num ponto, havíamos de viver uma situação política ainda um pouquinho mais crítica. Você vai ver que aquilo que a Márcia falou, então, vai se aplicar de uma maneira extraordinária, mas do ponto de vista comercial, educacional
do aprendizado técnico, inclusive escolas tipo Sebrae, aprendizado técnico de vários outros tipos. Isso tende a expandir, a ganhar mais mercado, há uma emergência no sentido de emergir, né? E ganhos. Casa 8 é a casa dos ganhos compartilhados. A gente pode ter mais investimentos nesses campos. Nós temos duas boas notícias astrológicas também para o Brasil, para o céu do Brasil, o mapa do Brasil no ano que vem. O primeiro é a conjunção do Júpiter junto com o nó do norte em cima do Mercúrio do Brasil no início de 2016, nos primeiros meses de 2016. O Mercúrio no mapa do Brasil se encontra na casa 8. A casa 8 é uma casa de arrecadação, taxas, impostos. Então, essa bela configuração com Júpiter Nodo, que é uma combinação de direção, de orientação e de prosperidade em cima dessa área tão conturbada no mapa do Brasil, que é a área de arrecadação, de impostos, etc., há uma indicação de que talvez neste momento ocorra uma melhor distribuição dos investimentos provenientes da arrecadação, ou sem privilegiar um setor ou outro, né? Uma coisa mais bem distribuída, as contas mais bem feitas, as contas mais transparentes, as informações sobre os gastos públicos também mais esmiuçadas, mais acessíveis, mas principalmente uma diversificação dos investimentos advindos da arrecadação, dos impostos. E temos uma outra bela notícia, que é a passagem do nó do norte sobre o sol do Brasil, aí já para o segundo semestre de 2016, que é, sem sombra de dúvida, uma indicação de que o Brasil, de alguma maneira, volta ao trilho, né? Como se tivesse se perdido, se desencaminhado e voltasse a tomar um rumo. Isso tem, com certeza, um pé, né? uma orientação política, de que de uma certa maneira, o governante, ou quem estiver ocupando o cargo principal, né, quem quer que seja, estará mais com o cetro na mão.